Boa noite. O convidado desta semana do Por Outro Lado é meu amigo há muitos anos e, portanto, eu não vou conseguir tratá-lo sem ser por tu, embora não tenhamos combinado a conversa, fica já avisado. É escritor, já escreveu, eu acho que uma coleção, quantos romances? É que não sei ao certo, mas eu penso que Ué. Entre romances e livros de romances, novela, contos, já Teatro. vão nos 19 ou 20. Não tenho bem... Teatro, já Teatro vão 19 ou 20, também. não tenho bem certeza. É o Mário de Carvalho e é a pessoa com a biografia mais curta que eu conheço. Todas as biografias que aparecem dele são sempre assim. Nasceu em Lisboa no ano tantos de tal, tirou o curso de Direito e escreve. Basicamente é isto. Portanto, vamos ter que falar desse assunto. É o que basta, não é? É o que basta, Mário. Mas podemos completá-lo agora um bocadinho, se tu Sim, quiseres. vamos conversar um pouco mais do que isso, porque senão... Com certeza. Vamos então. Eu, para começarmos essa biografia, vamos começar ao contrário. Está aqui escrito, no último livro que tu publicaste, Fantasia para dois cornéis e uma piscina: um dia, leitor, hei de contar-te as ânsias e tormentos com que se vai martelando esta artesania da escrita, em que ainda sobrevive a mão do caldeireiro ou talvez do fazedor de autómatos, e explicar como é desolador chegar ao nascer da roxa aurora e ao rumor dos primeiros autocarros, apenas com 2 ou 3 páginas sofrivelmente apontadas. Agora é a parte que interessa, não é? Só este trabalho de minuciosa lavra em traiçoeira branha, não contando com o resto, havia de ser, não principescamente, não regiamente, mas imperialmente pago. Agora vamos falar sobre isto, vamos trocar umas ideias sobre isto. Sim, e foi porque eu não arranjei um advérbio ainda mais para seres mais bem pago intenso, ainda. Não é? Porquê é que um escritor havia de ser imperialmente pago? Porque o escritor faz um trabalho raro e único. E porque o escritor também é, com outros artistas, não são só escritores, uma espécie de garante de uma identidade nacional. E porque isso são qualidades que não se encontram assim a dar com pau, admitindo que eu tenho alguma qualidade. Estou a falar de escritores, é abstrato, não é? E portanto também não devemos exagerar muito, enfim, a análise do que... essas afirmações que se fazem nos livros e que têm um cunho literário. Agora, eu julgo que as pessoas que se dedicam a este tipo de coisas, que se dedicam às artes de uma forma geral, devem ser reconhecidas e que devem ser bem pagas. E incomoda-me ouvir, por exemplo, um jornalista há pouco tempo, a propósito de uma questão que houve em Lisboa com o maestro, questão em que eu não quero entrar, porque nem sequer a percebo bem e nem sequer a acompanhei de perto, mas dizia que um determinado maestro queria ser pago como um gestor. Como se isto não fosse absolutamente normal e necessário. Como se os dons e a qualidade do maestro não fossem suficientes para serem remunerados da melhor maneira possível. E como se os maestros não fossem mais importantes que os gestores. E como se os escritores, os pintores, os músicos, de uma forma geral, são as pessoas que se dedicam a esta coisa fascinante que é lidar com os sonhos e as aspirações dos homens, não é? Não merecessem uma boa remuneração. Também as vozes que se levantaram contra, algumas muito equivocadas, outras mal intencionadas, que se levantaram contra as bolsas de criação literária. Eu estou, de certo modo, ligado à agenda das bolsas, porque já em tempos fiz parte... Mas as bolsas não são régias, nem são imperiais, nem sequer são até bastante minguadas. Mas, ainda assim, houve uma série de protestos, como se, pelo fato de receber uma bolsa, um escritor ficasse vinculado a fazer a propaganda. Ou da força política que lhe deu, ou da força política que está no poder em certa altura, ou do Estado. Eu estou enganada, mas é à volta de... Há diferentes escalões, mas é 120 contos, para usar a terminologia, 160 contos. Em contos era à volta disso, eu não estou enganado. Na altura em que eu recebi à volta de 150 contos. 150 contos. Falei um bocadinho mais naquela altura. Não é principesca de forma nenhuma. Era até bastante reduzida comparada com outras remunerações. Mesmo assim, houve um coro de protestos em relação às bolsas. Mas os artistas, os escritores não deviam sofrer, passar fome, para poderem produzir mais... Isso é uma ideia romântica, que aliás parece que ainda tem os seus seguidores e que é muito acalentada, que é um pouco a ligação do artista à mansarda. O artista produz bem quando é castigado, produz bem quando vive mal, produz bem quando sofre muito.
é sempre fácil determinar que os outros devem sofrer. E quando não está nessa situação. Bem, eu penso que é um grande disparate. É um grande disparate. Mas sentes um reconhecimento pelo teu trabalho, da parte dos leitores? Há um reconhecimento de... quando escreves a fantasia para dois cornéis e uma piscina, o meu preferido, eu tenho de confessar que, pronto, confesso, é o meu preferido, um Deus passeando pela brisa da tarde. Sentes depois a resposta do público, um carinho? Olha, eu não tenho assim grandes razões de queixa, não tenho razões de queixa. Embora, quando publiquei o Deus passeando pela brisa da tarde, houve, à volta de 4 meses e meio, em que se fez um total silêncio, não, quase total. Houve um pequeno apontamento no Independente da Luísa Costa Gomes. Mas de resto houve um silêncio absoluto. E achas que isso aconteceu porquê? Que as pessoas não conseguiam ler, não sabiam, não gostavam? Porque eu penso que as pessoas consideraram que era um bocado difícil entrar no livro. É um livro que trata de matemática muito especial, é um livro, embora eu diga que não é um livro histórico, bom, é um livro que trata da história, que trata da romanidade, dos romanos, e penso que aconteceu que, na altura, a crítica não se sentiu apetrechada para entrar no livro. Mas esse sofrimento, essa dilação foi dura de aguentar. Sim, foi bastante incómoda e começaram a cair os prémios? Bom, depois houve uma viragem. O livro começou a ser reconhecido e foi premiado e a partir dessa altura começou até, enfim, a ser bastante bem. Já vai com pequenos prémios. Na 9ª edição. Pequenos prémios, o prémio da Associação Portuguesa de Escritores, o prémio Pégaso, que é um prémio internacional, e o prémio Fernando Namora, também tem um peso acrescido. Sim, sem dúvida que é reconfortante para o autor, embora eu devo dizer-te que não subestimo o valor dos prémios literários. Não. Normalmente eu procuro ver, eu não me esqueço de que já houve muito livro premiado. Eu já assisti a muitas glórias literárias e, portanto, eu tendo a relativizar estas coisas. Portanto, se as pessoas... Mas o que eu perguntei não tinha que ver só com a crítica, tinha que ver com os leitores. Os leitores reconhecem esse tal reconhecimento de que falávamos a propósito do pagamento, não é? Tenho aqui uma peça do microfone que me está a incomodar. Se há da parte dos leitores um reconhecimento, um carinho especial pelo trabalho do escritor, sentes isso? Ultimamente sim. Eu tenho-me deslocado, sou muito solicitado. Tenho-me deslocado... Isso já é uma coisa curiosa, és muito solicitado para quê? Para bibliotecas, para escolas, para fazer colóquios nos sítios mais diversos em todo o país. E aparecem muitas pessoas a assistir? Não muitas, mas se considerarmos a quantidade de eventos, não é, que uma pessoa para que uma pessoa é convidada, desde as feiras do livro até a colóquios das bibliotecas, acaba por ser muita gente. E é sempre grato, enfim, quando é possível, enfim, deslocar-me de Lisboa até outros sítios, é sempre grato, quer dizer, conversar com os leitores e ouvir a interpretação do leitor e a forma como o leitor faz o livro. É muito curioso, porque às vezes é completamente inesperado. É inesperado e é desagradável? Há situações em que tu pensas assim, não era nada disto que eu queria dizer, mas o que é isto? Pois, não é nada disto que eu queria dizer, mas também o leitor tem o direito de refazer o livro e de refazer o texto de acordo com a sua vivência, com a sua experiência pessoal e com a sua vontade. Não é? Portanto, eu não sou o dono do texto. A partir do momento em que eu entrego, o Guerra Junqueiro dizia, a partir do momento em que eu ponho na roda, deixo de ser o dono do texto e a minha interpretação, que os juristas chamariam de interpretação autêntica, não vale mais do que a de um outro leitor qualquer. Portanto, o livro multiplica-se em imensos livros conforme os leitores, conforme a idade, conforme a cultura, conforme a vivência pessoal de cada um. E eu acho bem que seja assim. E tem que ser assim, necessariamente, e conforme muito bem com isso. Bem, o Guerra Junqueiro dizia que punha o livro na roda, não é na roda propriamente que tu pões os livros, nem o próprio Guerra Junqueiro, porque não estás em ajeitar a tua obra. Tem um nome, tu ficas lá, tu ainda és tu. Não estou a ajeitar, mas também não faço o possível por não sobrepor as minhas intenções àquilo que está no texto. O Humberto Eco diz que o texto é uma máquina preguiçosa, portanto é necessário que alguém
dê a manivela do lado de lá, que alguém faça uma coisa do lado de lá. Bom, e o trabalho do leitor é esse, é fazer com que o texto funcione. E se isso acontecer, eu sinto-me feliz. Mesmo que às vezes me apareçam, enfim, interpretações e completamente inesperadas, em que eu não tinha pensado de forma nenhuma, aparecem simbolismos, por exemplo, que eu nunca pensei utilizar e que alguém vê no texto, mas o texto pode comportar essa leitura que me escapa. Eu aceito isso perfeitamente. Bem, tens aqui fantasias que dão para muitos simbolismos, de facto, para muitas interpretações. Uhum. Neste último, que foi recebido, este foi recebido entusiasticamente, este não tiveste uma espera, na Fantasia para dois coronéis e uma piscina? Não, eu fui até muito surpreendido, porque pela primeira vez na vida eu sou um best-seller. Bom, fugaz, como é da natureza dos best-sellers, eu não sei se ainda continua a ser um best-seller, mas enquanto os outros livros iam tendo uma saída regular e crescente, razoável, este começou a ser sugado de repente, e desde o primeiro já vai na terceira edição, e também foi para mim inesperado que este livro provocasse, digamos, uma tão grande procura. Okay. Não tinhas consciência de como não isso era? Estou acostumado. Não estou acostumado. Por isso. Não estou acostumado a uma certa rotina, sou muito homem de rotinas, e a rotina, enfim, é o livro sair, vender-se, correr bem, e ter a sua crítica, e pronto. Eventualmente já tem havido, como tu há bocado disseste, um prémio ou outro, enfim. Mas vão sucedendo as edições, mas também sem Mas não tinhas grande consciência quando entregaste este livro ao editor, ao Severino Coelho, da editorial, não tinhas consciência de que era um livro que pegava, que as pessoas pegavam rapidamente? Definitivamente, não. Não. Fiquei surpreendido com, enfim, o que é que eu ia dizer? O sucesso, vamos lá. Eu oxalá não seja considerado imodesto por dizer isto, não é? Mas com o sucesso que este livro teve logo à partida. E desde muito cedo, não é? Fiquei surpreendido, não estava à espera, quer dizer, e até, às vezes penso que porque é que aconteceu com este e não com outros, e não consigo chegar a uma conclusão. Esta Fantasia para dois coronéis é uma coisa passada atualmente, não é? É uma mistura fantasias e desânimos e saudades de tempos mais antigos. Como é que te aparecem os dois coronéis, como é que te aparecem como se diz, não é o como é que se chama o Lúcio, aqui tem um nome, chamava-se Lúcio Quíncios. Eu estava... Lúcio Valério. Do Únviro, era o do Únviro. Era o do Únviro, sim. Isto é difícil dizer. Como é que aparecem estas figuras na cabeça de um escritor, que depois levam a que, eventualmente, fica ali a tentar escrever, e eventualmente acorda de manhã e ao romper da aurora, no rosto da aurora, ainda só escreveu 2 ou 3 linhas? Bem, no meu caso é o contrário, eu escrevo de noite e, portanto, vejo nascer a aurora, a tal aurora dos rosados dentes em que falavam os antigos. Olha, estes coronéis apareceram já há muitos anos. E apareceram precisamente num livro que eu não acabei, mas que entreguei, cujos materiais entreguei no Instituto Português do Livro, da altura. Foi o tal livro subsidiado. Houve problemas técnicos que eu nunca consegui resolver naquele livro, que ficou depositado assim, e recuperei de lá estas 2 personagens. E suas esposas? Que tinham... Não, as suas esposas foram inventadas. Na altura eles não tinham esposas, ou eu não tinha pensado nelas. Não, houve 17 páginas que eu retirei desse livro, com os 2 coronéis, que tinham no outro uma função completamente diferente. E bom, resolvi transformá-los em personagens quase principais, personagens centrais do livro. Casei-os, dei-lhes mulheres. Depois as mulheres também, enfim, a funcionar de acordo com as suas idiosincrasias, diferentes portanto, uma da outra, e pronto, aí tens. E depois o filho? As histórias que os coronéis contam também foram recuperadas. Mas tudo isto foi uma grande volta. Foi uma grande volta. Mesmo estas 17 páginas que foram tiradas do outro livro foram completamente reelaboradas e transformadas. Isso é curioso como é que um livro pode não viver sozinho, não chegar ao fim. Deixaste o livro inacabado e como é que acontece isso? Com 150 páginas para aí. Porque, bem, no caso concreto, houve problemas que eu não consegui resolver. Problemas técnicos, disseste tu, sim, é o quê? Problemas portanto, de estrutura. A passagem entre vários blocos, portanto, o livro não conseguia fazer as ligações. É um livro falhado, se quiser. Portanto, ficou lá para trás e nunca pensei em publicá-lo.
Mas como habitualmente os escritores fazem, vão parasitando esses materiais que deixam. Nota, eu tenho imensos livros inacabados, alguns que não passaram no primeiro capítulo. Porque começamos a escrever e depois aquilo por qualquer razão não funciona ou deixamos de nos interessar por aquele assunto, somos levados por outras solicitações, quando regressamos já não encontramos o tom. Portanto, tenho 4 ou 5 começos, não é? E depois vais lá buscar coisas, como aconteceu com este. Pode acontecer que uma personagem, uma situação qualquer, seja recuperada para outro livro, que haja uma canibalização dos livros anteriores, como faz com os aviões, vou buscar peças, não é? Vai. Também nós fazemos isso com os livros, e penso que não sou só eu a fazer isso, com os livros abandonados, digamos assim. Portanto, eles servem para alguma coisa, apesar de tudo. Este livro, uma das coisas que a crítica disse foi que este livro trazia várias peças também da tua obra toda, porque hoje em dia já se pode dizer a tua obra, já escreves há 30 anos. Pois, quer queiramos, quer não, não é? Não há outra maneira de dizer, não é? Obras completas ainda não. Não, eu já tive, aqui há muitos anos, houve uma editora que publicava as obras de... Por acaso devo dizer que, enfim, que foi com um bocadinho de relutância que eu aceitei. Ainda estava no Conto Frois, não é? Portanto, numa fase bastante recuada das minhas coisas. E achei que era um exagero, não é? As obras, de facto, eram um pouco embalsamar alguém em vida, não é? Mas, não, de facto, neste livro há uma convocação de vários outros livros e até do livro primordial, digamos, há uma revisitação do livro Grande de Tebas na Via Mariana, que é o primeiro livro que eu escrevi, embora não o primeiro a publicar, e a personagem principal da fantasia passa por lá, passa por aqueles sítios, não é, que estão na minha memória ainda, aqueles sítios que eu inventei há 30 anos, talvez. São sítios inventados mesmo? No caso concreto é um mar de estátuas, é um cruzador Graf von Hollenstein, que eu inventei também, e que passa ao lado de Peniche, não é? Quando o rapaz vai no seu automóvel, que também tem essa capacidade de... É uma 4L na altura? Exatamente, mas anda pela água também e pode andar pelo mar, tem essa virtualidade, portanto é um carro muito especial, mas aparecem esses fantasmas dos livros antigos, empregam de certa maneira este livro também. Como é que um escritor sabe se o que está a escrever é um conto ou é um romance? Quer dizer, a dimensão, a quantidade, como é que sabe quando começa até onde é que isto vai? Porque tu escreveste muitos contos também, escreves ainda, felizmente, espero eu, que ainda, escreves contos, sim. E a seguir, não queria estar a abusar. Há um livro de contos que está pronto, que está entregue na editora à mesa e que vai sair, quando for. Mas como é que se sabe se uma história é um conto ou se tem asas para ser um romance? Há um único caso em que aquilo que começou por ser uma novela e que eu pensava que ia ser relativamente curta, se foi ampliando e deu em romance. Foi na Paixão do Conto Frois. Que eu lembro-me que a pouco e pouco iam acontecendo coisas e, portanto, a história ia crescendo. Nos outros, eu tenho logo à partida a ideia de que pode vir a ser um romance. Ou pode vir a ser um conto. E não sei dizer exatamente porquê. Talvez porque no conto não haja uma multiplicação de enredos, talvez porque no conto não haja, digamos, esta escala, se queres diga, de personagens, não é? Pode ser por isto. Mas... sei logo a partir daqui, e até mais, isto é um pouco misterioso. Sei quase o número de páginas que vai ter. A sério? Sim. E como é que essa história aparece? De onde é que aparecem essas vidas próprias dos... A história aparece através de uma transfiguração. Pode ser alguém que tu encontras, ou uma personagem que tu compões, através de várias personagens da vida real. Atrás, nós além temos a nossa vida e os nossos contactos e pessoas que encontramos todos os dias e que vemos nos transportes públicos ou em várias circunstâncias. Bom, também temos os média, também temos e depois toda a literatura. Até nós e tudo aquilo que lemos, não é? Além daquilo que vivemos, há aquilo que lemos, ou o cinema que vemos, etc. Tudo isso nos fornece, de certa maneira, matéria-prima para construirmos as nossas personagens. Bom, tudo é remetido para uma espécie de laboratório interior, está nas suas retortas, nos seus crisóis. Há aqui processos misteriosos que nós ignoramos também. Mas um belo dia a personagem aparece. Ainda não completamente feita, ainda tosca, digamos assim,
Mas apresenta-se. Está pronta a entrar, está pronta a ser trabalhada, digamos assim. E depois, a história como é que aparece? É assim também? Vai aparecendo, tens a personagem, a história tens aparece a ideia... através daquilo que, uma espécie de se mágico, não é? E se isto ocorrer? Aquilo que os anglo-saxónicos falam em what if, não é? E se acontecer isto? E há de facto essa, penso eu, que tenho essa capacidade de imaginar e de propor situações, intrigas, enredos, etc. Começaste a escrever não propriamente em pequenino, ou começaste? Quer dizer, começaste a publicar aos... Comecei a publicar muito tarde. Muito tarde. Muito tarde. Portanto, já tinha à volta de 30 anos, assim. E durante muito tempo fui sendo advogado, que escrevia livros. Só que, enfim, comecei a apresentar, ou deixar que me apresentassem como escritor, já ia para no meu 10º livro ou coisa parecida. E deixaste a advocacia? Sim. Completamente? Sim. Ainda tens o escritório de advogado? Mantenho o escritório, mantenho a minha, enfim, as minhas contribuições para a Caixa de Previdência dos advogados, mas não exerço a advocacia, a meu pedido há uma quantidade de tempo. Porque, de facto, não tinha disponibilidade para me ocupar de duas coisas ao mesmo tempo. A literatura, curiosamente, implica disponibilidade. Mesmo que seja de não teres que fazer nada, nem te preocupares com nada. Este livro talvez tenha sido, embora visto e revisto muitas vezes, foi escrito num período relativamente curto. Em alguns meses. Mas demorou 9 anos a aparecer. Não, 6 anos a aparecer, para aí. Ou 5 anos, não sei bem. Alguns anos. Quer dizer que... Como é que tu situas a origem, esses 6 anos? Como é que podes dizer? Foi há 6 anos que começou? Bom, estou a contar desde o último livro. Sim. Desde o último, enfim, romance, se tu quiseres chamar-lhe assim. Depois há os views para os contos que aparecem, depois se reúnem e forma-se um volume com eles. Mas provavelmente este livro está a ser feito desde essa altura. Está a ser elaborado no tal laboratório. E muitas vezes a condição para que isto apareça uns anos mais tarde é que não se passe nada, é que não haja compromissos, é que estejamos quietos, sossegados. De certa maneira, o estar quieto ainda parece à maioria das pessoas como um exercício de preguiça, por simplesmente, mas não, é a forma de deixar que as coisas vão assentando em qualquer lado. Isso não te criou uma angústia? Não estou a conseguir escrever. Estou parado, não escrevo. É muito irritante. Portanto, isso pode acontecer. Assim como aquele mecanismo que nos leva a procurar todos os pretextos para não escrever. A procrastinação. Isto é, tu inventas as mais diversas razões para não escrever na altura, mesmo que tenhas o computador aberto. Há necessidade de, eventualmente, passear o cão, de ir buscar uma cerveja que só existe no supermercado muito longe, de falar com um familiar com quem não falas há muito tempo, de ir ao frigorífico buscar não sei o quê, e de gastar o tempo, porque a aproximação ao texto é difícil. Antigamente falava-se da angústia da página em branco, não é? Hoje pode-se falar da angústia da tela em branco, mas é difícil uma pessoa encontrar... Isso é no início do livro? E não só no início. Também no meio pode acontecer? Qualquer situação que seja difícil de resolver. Há bocado falámos em situações que estavam bloqueadas, não é? Naquele livro que eu escrevi e que não consegui acabar. Pois bem, isso acontece muita vez. Chegarmos a uma altura em que, somente os escritores não partem de um plano prévio, como eu. É de aconselhar que as pessoas tenham um plano e o vão seguindo. Portanto, eu não faço isso. A história vai crescendo. E até vai crescendo pela ordem com que depois aparece publicada, habitualmente. Mas, bom, e de repente, às vezes há hiatos, há pontos que não se conseguem preencher, há voltas que não se conseguem andar. Isso é extremamente angustiante. E nota, quer dizer, quando eu escrevi o tal livro que foi depositado depois no Estudo Português do Livro, eu devo dizer-te que nunca trabalhei tanto na vida para um livro. Cheguei a levantar-me... Sentias pressionado porque tinhas a bolsa, Sim. Cheguei a levantar-me, coisa que eu nunca faço. Cheguei a levantar-me cedo, às 8 ou 9 da manhã, e pegar no livro. Tenho páginas e páginas e páginas de versões que... Está visto que não é a melhor maneira? Para mim, não.
Para mim não foi. Portanto, é à noite. Bom, à noite, nesse caso, eu excepcionalmente, eu também me levantava de manhã e procurei. E havia bloqueios, havia coisas que, de facto, não funcionavam. Nós, que não foram dados, isso sofri um bocado com isso, devo dizer. Pois, imagino, deve ser uma coisa. Nessa altura, lês muito, procuras muitas coisas, ou não? Leio. Além de buscar a cerveja que só existe no sítio tal... Sim, depois pode haver a necessidade de ler o Asa Queiroz todo. De ler o Asa Queiroz todo, não é? Estou a imaginar, por exemplo, num Deus Passeando pela Brisa da Tarde, deves ter-te documentado imenso sobre a época romana, sim, embora sobre não, a chegada dos árabes, etc., não? Amor, sim, eu noto que não tenho, eu não uso fichas nem caderninhos de apontamento, etc. Mas lembro que na preparação desse livro, que demorou algum tempo a escrever, foi o livro que demorou mais tempo a escrever, e a pensar, se tu quiseres, bom, li muita coisa. Li tudo que tinha disponível, que havia disponível em minha casa, na casa dos amigos, onde quer que eu fosse, sobre esse período, o período de Marco Aurélio. E é um livro com um tema que, no fundo, acaba por percorrer os teus livros todos, não é? Que é o tema do poder, da relação das pessoas do poder com as outras pessoas, daquilo que nós pensamos que as outras pessoas pensam e que não é aquilo que as pessoas pensam. No fundo, de certa maneira, é aquilo que aparece nos teus livros. Eu penso que, de facto, há uma quantidade de recorrências e há uma série de opções que vão de livro em livro, até mesmo na própria forma, na maneira como se conformam as vozes que aparecem dentro do texto. Mas, portanto, uma delas é de facto essa. Tu falaste a impossibilidade de compreendermos o que está a acontecer. O partirmos sempre para os acontecimentos com os instrumentos intelectuais do passado, não há outra maneira. E a vida, as transformações, as modificações que se vão operando nos escaparem, porque não temos meios para as compreendermos. No caso concreto, há um império que está a desfazer-se, que está a sussurrar, e há um homem, enfim, um homem sério, justo, que não consegue perceber isso. Culto, não consegue perceber o que é que está a passar. E não consegue sequer perceber que aquela seita mais ou menos desprezada, orientalizante, que lhe aparece pela frente, para ele é uma seita como outras, irá pelas estradas do Império Romano e terá um papel dominante e fundamental. Até são os cristãos. Os cristãos. Desde essa altura. E, no entanto, a única vez que ele vê o Marco Aurélio diz-lhe, eu não sei se estas frases que tu atribuis ao Marco Aurélio são do Marco Aurélio mesmo. São retiradas dos pensamentos do Marco Aurélio. Com alguma transformação, não é? Desde alguma coloquialidade. Mas fui buscá-las aos pensamentos do Marco Aurélio. E que são mesmo... a ordem natural das coisas não é como tu pensas, provavelmente. Tens que saber o que é que os outros pensam. Não tens que fazer aquilo que tu achas justo, tens que fazer aquilo que os outros acham. Sim, de certa maneira, isso apareceu-me na altura como uma espécie de convite à concessão e, de certa maneira, ao bom senso também, não é? Porque a excessiva rigidez do Lúcio, o excessivo apego à romanidade em termos muito rígidos, também não vai dar bom resultado. Não é? E o imperador, apesar de tudo, tinha essa noção, não é? Isso é um tema que é permanente na história da humanidade, não? O facto de a dúvida sobre o que é que as pessoas querem, que até podemos dizer que programas de televisão querem as pessoas, querem aqueles que querem aqueles ou querem aqueles que nós achamos que são melhores. Devias transpor para... Pois, aliás, quer dizer... E o que é que a televisão deve dar-lhes? Este livro foi escrito pela pena do homem do século XX, não é? E, no fundo, aborda problemas que são de sempre, mas que, enfim, que vêm do século XX. Portanto, esse tema do lisonjear a população, ou do videirinho que cresce e se impõe à custa da demagogia, portanto, é um tema eterno, não é? E há o videirinho, não é? Portanto, o homem que leva muito a sério a humanidade, a romanidade e todos os valores
não é? Que foram os baús da antiga República Romana, acaba por ser batido por um vidrinho sem escrúpulos, por um tipo que quer apenas subir na vida. É capaz de atear claro, um fogo obviamente, e esforçar-se para o apagar depois. Precisamente. E é capaz de aproveita todos os pretextos para se promover e para conseguir chegar aos seus fins. Hoje em dia traria umas câmaras de televisão atrás. E consegue. Sim, provavelmente. Bom, não é difícil encontrar na nossa sociedade, quer dizer, eu tenho a impressão que foram os grandes inspiradores dessa personagem, é esse tipo de gente que procura promover-se completamente destituída de escrúpulos e para quem só interessa, digamos, o seu egoísmo próprio e a sua percepção pessoal, com completo desinteresse pelos outros e pelo bem público. E, bom, a personagem dessa é quando subiu aos pontapés. Talvez não tão, um bocadinho mais, não tão sintetizadas, não é, como a minha personagem, do Rufo Cardílio, não é? Mas é muito fácil nós fazermos uma lista, não é? Com quem vemos agora... Já estamos aí a pensar em alguns nomes, toda a gente está a pensar em alguns nomes de pessoas que têm uma enorme necessidade de aparecer, a apagar os fogos que atearam com a câmara de televisão atrás. Em todos os teus livros há um humor fantástico, há um humor muito sólido, quer dizer, há um humor muito possível, de uma observação, que nasce de uma observação das pessoas, e isso intriga-me em ti. Como é que tu estás permanentemente a observar as pessoas? Porque há um conhecimento da forma de agir, que é de alguém que está a ouvir, mas a ouvir mesmo, a escutar e a perceber. Tu estás a dizer isso, mas o que estás a pensar é... Sabes, mesmo que não queira, e mesmo que não perceba disso, eu estou a observar. E mesmo que isso não passe por um processo consciente, há coisas que ficam, de facto, depositadas em qualquer lado e que podem ser utilizadas mais tarde. Isso de facto acontece. Sou curioso, interesso-me pelas pessoas e apesar desta sisudez, o lado ridículo, facilmente desvendo o lado sim, quer dizer, pelos teus livros percebe-se isso, porque todas as figuras acabam por ter uma fragilidade, não é? Todas as figuras têm um lado risível e um lado de fachada que depois lá por dentro... Sim, na maior parte dos livros é assim. Eu tenho livros também que têm atmosferas sinistas, não é? Estou a pensar no Conde Jane, por exemplo, mesmo o Deus, por exemplo, A Brisa da Tarde, não bate muito nessa tecla do humor, mas... Bem, mas daquilo que move as pessoas, no fundo, não é? Há uma expressão do Machado de Assis que eu gosto muito, que é a pena da galhofa com a tinta da melancolia, não é? Porque a minha intenção não é fazer as pessoas rirem, não é? Mas é fazer com que esse riso lhes permita apreciar melhor uma situação. Concretamente, no último livro, a situação em que o país se encontra. Porque é uma metáfora de Portugal, não é? Sim, trata de Portugal e Oxalá. Aliás, a capa é significativa. A capa é uma piscina, que aliás é uma piscina que aparece no... Que tem a forma do país, não é? Tem a forma do país. O país está assim tão difícil? Eu tenho a impressão que o país há muito tempo que está com problemas, não é? Eu no final pergunto se... É uma pergunta retórica, obviamente, uma pergunta de ficção literária. Se terá emenda o país? Isto é uma pergunta que se pode fazer... Em qualquer altura, Em qualquer altura, desde há muitos séculos, e não é para ser levada excessivamente a sério, se nós queremos a conclusão que não vale a pena manter este país, não é? Agora, e também há uma coisa que eu gostava de dizer e que para mim é importante, é que não quero de forma nenhuma que com esta crítica, não é, que aparece, que é muito vincada neste livro, propor um regresso ao passado. Porque o Portugal dos anos 50 e dos anos 60, o Portugal a que eu vivi, não é de forma nenhuma um país recomendável e não é isso que, não é essa nostalgia que eu pretendo enfocar, pelo contrário. Agora, quer dizer, houve expectativas que se criaram e que não foram cumpridas. É isso que me incomoda muito. Incomoda muito, até em pequenas coisas, incomoda muito que o país funcione mal e que, por toda a parte, nós levantamos e deparamos logo com a incúria, com a incompetência, com o descaso, e não há uma boa razão para que nós estejamos assim. Não há.
Eu vou aproveitar esta deixa para falarmos da tua biografia, porque só estivemos a falar sobre a tua obra, sobre o trabalho de escritor. Antes disso, há 30 anos, há uns 30 anos de vida tua, que passam por... Nasceu em Lisboa, no ano tal, fez o curso de Direito. A que propósito é que foste para Direito? Sabes que quando eu era novo dizia-se que para nada tem jeito, vai para Direito. Eu, como não tinha jeito para nada, pois foi para aí que fui. Não me interessava especialmente letras naquela altura. Por outro lado, a minha mãe não me deixou ser o sal de Marinha. Era o que eu, quando tinha 15 anos, 16 anos, queria ir para a Marinha. Ainda bem que ela se opôs. Não exerceu autoridade, mas enfim, ficou tão triste que eu não podia continuar, que eu não podia insistir. Mas, bem, de facto eu não tenho. Enjoo no cacilheiro, portanto, não, enfim... Pois não, Maria. Não, mas isso acho que se aprende. Já me ensinou um almirante que... certo tipo de qualidades de sangue frio e de liderança, tal, que, enfim, que me ajustassem. Mas o gosto pela Marinha ficou, quer dizer, eu tenho contos de marinharia nos contos de sétima esfera, quer dizer, desforrei-me de certa maneira. Estudaste aquilo. Condicionário de Marinha. Mas a Marinha porquê? Era por causa do mar, da marinharia? Não, eu penso que era por causa do Salgari, não é? Dos livros do Salgari. E, enfim, e do Júlio Verne. Porque quer dizer que tinhas lido o Salgari e o Júlio Verne? Sim, seguramente. Pronto, portanto, quando foste para Direito, porque não tinhas jeito, foste já com muitas leituras feitas. Eram leituras que, na altura, as pessoas, os rapazes e raparigas de classe média tinham. A Ilha do Tesouro, depois a Ilha do Coral, um livro intragável, quer dizer, com 600 páginas, uma coisa enorme que eu... Walter Scott também? Walter Scott também li o Ivan, nessa altura também. Como não eras menina, não tinhas que ler outras coisas que as meninas tinham que ler. Também li a Condessa de Seguro e também foi nessa altura que eu li até uma Corintelhado. Corintelhado? Leste o Corintelhado? Sim, li a Corintelhado. E alguns livros de capa de papel que na altura até se alugavam nas mercearias. Era muito curioso, havia um sítio em que se alugavam livros de literatura... Cordel popular. E também, eu lembro de ler uma outra espanhola que depois nunca mais ouvi falar, uma tal Concha Linares Becerra. Mas fixaste o nome. Sempre é um nome vulgar que sempre que me espantou. Eram histórias de amores. Eram histórias de literatura light. Absolutamente, eram isso. O que quer dizer que sempre houve a literatura light? Penso que sim, tomando sempre, como dizia o Gamães, tomando sempre novas qualidades e novas confirmações. Sempre houve e acho que faz falta. Faz falta que haja. Enfim, como há um provérbio que diz, nem todos podem morar na praça, não é? Mas por que não? Quer dizer, haver uma literatura, uma subliteratura. E pode ser até uma forma de certas pessoas começarem... Para mim foi importante, eu tenho a impressão que nessas leituras... Não te fez mal? Não fez mal nenhum. E, pelo contrário, eu tenho a impressão de que muitos dos dispositivos narrativos que uma pessoa hoje usa com certa vontade foram adquiridos nessa altura, ao ler livros em que eles estavam muito à mostra, muito disponíveis. O que é que... portanto, nessa altura lias esses livros e fazias mais o quê? Andavas aí na má vida? O jovem estudante andava na má vida... Estamos a falar de antes do 25 de Abril. Andavas numa má vida que te levou à prisão. Isso era outro tipo de má vida. Sim. Na altura isto é uma longa história. É uma longa história, pois eu já sei que vais dizer que a tua biografia é assim, nasci em 1944, em Lisboa, tirei o curso de Direito e depois passei a ser escritor. Mas há muitas coisas antes. Eu penso que a biografia do autor não interessa muito. O que interessa é aquilo que o autor escreveu. Tanto quando dizia que os livros devem ser mais inteligentes que os autores. Quando os autores são mais inteligentes que os livros, é melhor desistirem de ser escritores. Daí que eu penso que, digamos, o que se passa comigo é pouco importante. Quando foste para a prisão, porquê? Não, eu fui para a prisão, porque na altura tinha responsabilidades na organização do Partido Comunista Português, na organização estudantil do Partido Comunista Português. O que eu pergunto porquê é que um rapaz de boas famílias, que leu Salgari, a Corintelhado, etc., se liga a esse tipo de vida? O que é que o leva a preocupar-se com? Porque sabes que... Bem, há várias maneiras de responder isso, mas uma delas é esta, é que não tem alguma coisa a ver com isso também. Esse espírito de aventura, o trabalho na clandestinidade, a generosidade, não é, para com os outros, o sentido da responsabilidade.
de certo modo, têm que ver com esse universo aventureiro e dos heróis do Salgário, ou do Júlio Verne. Não andamos muito longe disso, nessa altura. Pelo menos, naquela idade, eu não estava muito longe disso. Mas também é verdade que o meu pai tinha sido preso antes, não é? Que me parecia que o Partido Comunista Português era, de facto, a única forma de lutar consequentemente naquela altura e, portanto, embrenhei-me intensamente na atividade política, então na atividade política clandestina, embora nunca tivesse estado na clandestinidade, mas passei por muito e era muito jovem e aguentava isso com toda a vontade. Depois, enfim, como habitualmente acontecia, acabei por ser denunciado, preso. Estiveste preso quanto tempo? Estive preso em 2 períodos. Estive preso, fui condenado a 2 anos de cadeia, estive preso ao todo 14 meses. Entretanto, pelo meio houve uma liberdade provisória e depois uma liberdade condicional. De maneira que entrei na cadeia, fui julgado, fui condenado a 2 anos, recorri, fui posto a liberdade, estive 1 ano à espera da decisão do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal de Justiça, que era para onde se recorria do Tribunal Plenário. Veio a decisão, fui de novo preso, estive mais uns meses preso, depois requeri a liberdade condicional, foi concedido, tinha a impressão que foi o único caso, já no final do marcelismo. Isto passa-se já nas vésperas do 25 de Abril, em que foi concedida a liberdade condicional, saí e sei que na tropa tinha sido passada a licença registrada, porque eu fui preso na tropa, fui preso na escola prática, quando estava na escola prática de administração militar, e então soube que iria para um estabelecimento disciplinar de Penamacor, que iria para a tropa como soldado raso, e, enfim, misturado com os cadastrados, que na altura faziam a tropa ali naquela colónia disciplinar, não sei como é que se chamava. Era Penamacor. Era em Penamacor. Bom, então eu entendi que já era demais. E que era a altura de me ir embora e, com muita pena minha, acabei por sair do país, andei pela França, estive na Suécia. Estavas na Suécia? Estava na Suécia, chegou a minha mulher entretanto, sim, e depois deu-se o 25 de Abril. Prática, não desencaixotei as coisas. Não? Foste um dos últimos. Sim, tinha ido, um barco tinha levado, enfim, muitas coisas que nós precisávamos, as nossas coisas de casa e tal. Não chegaram a ser desencaixotadas, voltaram depois do mesmo barco para Lisboa. Não tiveste sequer aquela fase de desabituares à Suécia? Não foi preciso desabituar. Estive lá, tive uma permanência curta, de 2 meses e meio. Cheguei a estar no curso de sueco, aprendi algumas coisas de sueco. Fiquei muito grato à Suécia pela forma como me trataram. Ainda hoje tenho essa dívida de gratidão e, bom, depois voltei, também andei envolvido na atividade política até 1978, 79, e depois dediquei-me à advocacia depois. E depois dedicaste à advocacia e depois? Entretanto, ia escrevendo uma coisa e depois, exato, e depois comecei a publicar em 81, com os contos da Sétima Esfera. Que eram contos fantásticos? Sim, na altura foram considerados isso. Fantásticos. Fantásticos no sentido de que não são propriamente contos realistas propriamente puro e duro, não? Não, eram contos em que há contos de maravilhoso e contos fantásticos nos contos da Sétima Esfera. Há alguns, de facto, em que, numa ambiência normal, digamos, se introduz um fator de estranheza e de perturbação. Há outros que se passam no universo inventado ou numa antiguidade, numa falsa antiguidade, e que jogam precisamente com uma erudição também falsa e inventada, com um toque ainda de influência de Jorge Luís Borges. Devo confessar que na altura me interessava muito, e ainda hoje me interessa. Depois, entretanto, não só vieste para Portugal e dedicaste à advocacia, né? Mas também tiveste 2 filhas. Como é que uma pessoa tens 2 filhas só? Sim. Ambas premiadíssimas, uma jornalista e... 2 filhas e 4 netos. E 4 netos. Sim, uma jornalista que está na Visão, que recebeu vários prémios. Ela começou a escrever e começou logo a receber prémios. Eu tenho que dizer, Ana Margarida Carvalho. Eu gosto disso e aprecio muito isso. Claro. E agora? E fico muito orgulhoso com isso. A minha outra filha também vai publicar um livro dentro de pouco tempo e ganhou um prémio também. Fez escrever um livro de literatura infantil e tem um livro de poemas. E também escreve muito bem. O que eu ia perguntar é como é que se vai fazendo ao mesmo tempo
uma vida de família, não é? Porque há as tuas filhas crescem numa vida de família e tu vais escrevendo e tens um... Quer dizer, porque às vezes as pessoas pensam que um escritor é uma pessoa que vive num mundo à parte, que não tem... vivo absolutamente num mundo à parte. Tem que levar as crianças ao infantário, tem essas coisas normais. Eu vivo num mundo ir ao supermercado. Em que está a Helena, está a minha mulher, está a Ana Margarida, a minha filha mais velha, está a Rita, a minha filha mais nova, que vive em casas diferentes, mas que aparecem muito frequentemente, estão os meus netos. Normalmente não consigo despachar-me antes das 10 da noite. Não saio à noite, não vou a parte nenhuma, porque, enfim, há sempre a casa extremamente movimentada, extremamente agitada. Eu, claro, só escrevo à noite, não é? Quando está tudo quieto, tudo sossegado e tudo deitado, mas tenho uma vida de família, de facto, extremamente intensa e muito cruzada de acontecimentos e de interesse recíproco. E, enfim, a minha vida tem sido essa. Qual é a tua pergunta? Como é que uma pessoa pode escrever? A pergunta é isso, pois, porque como é que se pode escrever com os netos a trepar para o colo, por exemplo, não é? Não se pode. Não, não tem que esperar que eles vão para a cama. Que vão para a cama e esperar que tudo esteja sossegado. Pelo menos, para mim é assim agora. Há escritores que escrevem em ambientes de ruído, etc. Ou ao Claro, escrevia em cafés, eu gostava de escrever em cafés, e há outros casos. Mas eu houve uma altura em que escrevia bem também, até no escritório, não é? Mesmo com ruídos de campainhas, telefones e tal, conseguia escrever. Agora, desde há uns anos para cá, faço questão de estar tudo absolutamente sossegado. É por isso que escrevo de noite, até este livro escrito até alta madrugada, até notar que as tripulações dos aviões do hotel em frente começavam a sair, às 7 da manhã, era a altura de eu me deitar. Quando eles começavam a sair, quando vinham os hospedeiros e os comandantes lá com as suas malas, pensei, bom, era a altura Estou na hora de recolher a cama. Depois há o mundo dos escritores. Agora disseste que não sais, mas há os congressos, os encontros. Como é que é? Com os escritores encontram-se e depois discutem e dão-se bem, dão-se mal, há de tudo. Temos muito tempo ainda. Deve chegar. Olha, curiosamente... Não, porque tu guardas a tua ironia está nos livros, não é? Há muitas coisas que estão aqui. Habitualmente os escritores portugueses encontram-se no estrangeiro. É? Porque em Portugal não. Em Portugal, habitualmente, não. Porque normalmente quando estão naqueles hotéis e naqules acontecimentos, no Salão do Livro daqui, na Feira do Livro de Frankfurt, etc. Enfim, as pessoas encontram-se e conversam e, de uma forma geral, dão-se bem. Exceto num caso ou outro, não é? Enfim, é que não vale a pena falar, mas, de uma forma geral, as pessoas têm um trato e um relacionamento urbano e simpático. Eu devo dizer que me dou bem com toda a gente e tenho ideia que não tenho... Enfim, maus relacionamentos. Não tenho maus relacionamentos e... Isso não é só com os escritores, é em geral. Tu és uma pessoa que tem uma grande... Sim, eu consegui estar 20 anos a trabalhar numa federação sindical, praticamente 20 anos, e nunca tive um único problema. Nunca tive um único conflito, nem... E, enfim, guardo boas recordações desses tempos. Mas, de facto, há uma ideia... um bocado estereotipada de que os escritores são pessoas que se tratam mal uns aos outros, que dizem mal aos outros, que são invejosas e... Tenho a impressão que isso nasceu com gerações anteriores à minha e que lá para trás esse espírito era muito, talvez fosse muito vulgar ou pelo menos muito reconhecível. Mas... Uma coisa um pouco mais trauliteira, assim, talvez... bengaladas e... Sim, bom, não vamos já para isso, não é? Para as bengaladas, portanto, o tempo do essa. Nestes nossos tempos não há nenhum sentido gregário, não há tertúlios, as pessoas habitualmente não se encontram, de forma geral as pessoas estão fechadas em casa ou nos seus circuitos muito estreitos, não se visitam, não se relacionam. Quando se relacionam são pessoas educadas, não é? Que falam educadamente, de maneira que não há assim nada de especial a dizer. Não há correntes literárias, não há tertúlias. Talvez isso que servisse da altura para criar espírito de grupo, não é? De identificação e de rejeição de outros. Não, neste momento não vejo que isso aconteça. Também não estou muito interessado nessa situação de conflito e de intriga e de tricas. Não estou nada interessado. Numa situação desse género, afastas-te? Não, prefiro não interferir. Não estás lá? Não estou nada interessado nesse tipo de coisas, de pequenas intrigas e pequenas coisas, não estou nada interessado nisso. Infelizmente que não tenho tido muita oportunidade de me terem envolvido em coisas dessas, felizmente. Não tenho ideia disso, de facto, tu andas por aí. Há nos teus livros outra coisa muito curiosa que é
és capaz de escrever em épocas completamente diferentes umas das outras. Já falei aqui do Deus Paciente pela Brisa da Tarde, que é no tempo dos romanos, em Portugal. Fantasia para Dois Cornéis é uma coisa atual. Os Casos do Beco das Sardinheiras é um dos primeiros livros que tu escreveste. Sim, é o segundo, acho eu. E é um livro de histórias populares, de histórias de bairro popular de Lisboa, não é? Era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto, só para dizer aqueles que eu trouxe hoje. Tem um tema muito específico, que tem que ver com a tua passagem pelo Partido Comunista. E aí está, lá estavas tu nas reuniões, eu a observar as pessoas que estavam nas reuniões. Mas é que não fazia nenhum esforço para isso. Não. Não faço nenhum esforço para isso. Mas é engraçado, porque tu tens um Nem ponto de vista... tenho um caderninho para anotar. Não. Isso fez-me imensa curiosidade, de facto. Se tu não tens uma... Nunca tive, nunca usei, nunca tomei uma nota. E não estou extremamente orgulhoso disso, só que... Enfim, isto vem tudo. Não tem que ver com o meu feitio, não tenho essa perseverança de tomar notas, de guardá-las, arrumá-las, não tenho. No entanto, também não tens uma grande memória, isto foi porque eu há bocado, antes de começarmos a conversa, disseste-me, eu não me lembro, não tenho memória das pessoas, mas tens memória das situações, quer dizer, és capaz, digamos, de recriar situações, ambientes, que podem ter acontecido, que podem acontecer, não é? Pois, não há memória das situações em concreto e não tenho memória de caras. Faço figuras terríveis. Porque não conheço as pessoas. E as pessoas podem pensar eventualmente que é por descaso ou por indelicadeza ou tal. Não é, não conheço mesmo. E não me lembro muitas outras coisas. Mas provavelmente há situações, há intrigas, se tu quiseres enredos, que ficam fixados em qualquer lado e que saem para cá de fora como dispositivos, como mecanismos que são usados depois. É muito curioso, quer dizer, quando, por exemplo, nessas reuniões em que tu falas e que aparecem no livro, eu não estou a ver ninguém em concreto, não é? Mas consigo reproduzir a partir daí uma coisa que se parece muito com e que as pessoas reconhecem estas reuniões. Portanto, houve qualquer coisa que ficou impressionada em qualquer lado e que depois aparece transfigurada dessa maneira. Mas que não vem à consciência facilmente. Não vem com a cara de ninguém. Não vem com a cara de ninguém. Mas imagino que te acusaram, que acharam que estavas aqui a caricaturar alguém. Bom, mas nesse caso, quer dizer, é preciso dizer como é São Bilhão Pato, faz favor de sair da minha personagem. porque de facto, ninguém pode dizer com verdade que está dentro das personagens. Não estão, as personagens são compósitas, são formadas de muita gente e vêm de ambientes inteiramente diferentes, não é? As componentes da personagem que dão a esta fusão, não é? E ninguém se pode reconhecer nelas, não é? Porque mesmo que haja um traço dominante de alguém, é sempre completado com outros e contrariado por outros, não é? E esta história que eu te estava a dizer, de tu conseguires escrever em épocas tão completamente diferentes. Sabe, eu penso que a história porque há coisas que são permanentes, eternas. Sim, a história está ainda a acontecer. Nós, por vezes, pensamos que as coisas dos romanos não tinham importância nenhuma e que, enfim, que são coisas antigas, velhas, velharias, estão ultrapassadas. Mas não estão de facto a acontecer ainda. E nós somos ainda o fruto disso. Nós estamos a falar em latim. Estamos a falar numa língua latina. Portanto, é porque os romanos estiveram cá e deixaram-nos esta herança. Mas deixaram-nos outras também. E os autores desse tempo ainda nos estão a falar. E nós somos feitos daquilo também. Somos o mesmo homem. Não há grandes diferenças entre o homem daqueles tempos e o homem de hoje. Somos, na essência, os mesmos. É por isso que conseguimos ler as obras do passado. E elas nos podem entusiasmar tanto. Não é? Portanto, essa noção de que o passado está morto pode ser até perigosa, porque pode levar à conclusão de que só interessa o presente. E não aprendemos nada. Não aprendemos nada com aquilo que está para trás e aquilo que nos conformou e nos informou. Não é? É um pouco como o apelo à amnésia. Isso para cada pessoa é muito mau, não é? Nós não sabemos o que é que se passou antes e não temos ideias de qual foi o nosso passado e não podemos invocar a nossa experiência. Com as civilizações é a mesma coisa e com os países é a mesma coisa. Não sabermos aquilo que está para trás, aquilo de que somos formados, de que somos feitos. É uma espécie de amputação, não é? De uma parte importante de nós. Por isso disseste no início desta conversa que o escritor é fundamental para a criação de uma identidade nacional também. Sem dúvida, porque o escritor lida com a língua, não é? Que é um dos traços identitários mais fortes. E
Penso eu, quer dizer, dificilmente falarás numa física portuguesa, não é? Ou numa astronomia portuguesa. Mas podes falar à vontade numa literatura portuguesa. Porque ela tem uma individualidade muito própria que lhe é dada pela matéria-prima com que se ocupa. A língua portuguesa e a literatura portuguesa estão completamente ligadas. E isso está muito ligado também à nossa própria identidade enquanto portugueses. É por isso é que muito mal anda quem tenta cindir no ensino, o ensino da literatura, do ensino da língua. Porque uma das utilizações mais altas e mais elevadas da língua é precisamente a sua expressão literária. Obrigada, Mário de Carvalho, Obrigado. por teres vindo aqui e pelos livros que tens escrito. Obrigado, Deus.